Fala pessoal, vamos fazer mais um daqueles videozinhos lá no estilo live, né? Estilo live, para a gente falar um pouquinho de gramática hoje, tá? E o assunto é muito, tá? Como falar muito em inglês? O pessoal fica perguntando muito assim, como é que é? Quando é que eu uso much? Quando é que eu uso many? Quando é que eu uso a lot of e assim por diante? Eu vou dar uma explicação básica sobre isso hoje, eu não vou esgotar o assunto aqui, mas toda a base que você precisa saber eu vou descrever aqui nesse vídeo, tá bom? Vou utilizar aqui o Zoom de novo para fazer essa aula. Zoom é um aplicativo super show, assim, tem várias ferramentas legais aqui. Então vamos começar. De novo, ó, isso aqui é no estilo live, então eu não preparei nada. Eu vou falando aí, se eu errar alguma coisa eu volto. Eu não vou ficar pausando, nem vou ficar editando nada, tá? Vai ser direto assim. Então vamos lá, como é que se fala muito em inglês? Isso vai depender. Vai depender. Vamos começar aqui pela dúvida principal do pessoal, que é much, né? Utilizar much ou utilizar many, né? Much ou many. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro? Bom, é muito mais fácil do que parece, tá? Vamos lá, você vai lembrar do seguinte, ó. O much, tá? Much significa muito, muito. Tá? Tem gente que fala assim, much é utilizado para substantivos incontáveis. Não, beleza, tá certo, mas eu acho mais fácil gravar assim, dizendo que much é muito. Tá? E ele sempre vai ser utilizado antes de substantivos. Tá? Substantivos. Ou seja, muito de alguma coisa, uma quantidade grande de algo. Por exemplo, se eu quiser falar muito, desculpa minha tosse aí, muito dinheiro, né? Eu vou dizer much money. Se eu quiser dizer muita comida, eu vou dizer much food. É isso, tá? Então, much é muito, ele vai estar sempre sendo colocado antes de um substantivo, beleza? E o many? Não, o many é basicamente a mesma coisa, né? Ele vai ser usado antes de substantivos também, many, só que many significa muitos ou muitas, também antes de substantivos, como eu já disse aqui. Então é o seguinte, se eu falar muito dinheiro é much money, muita comida é much food, mas se eu quiser dizer muitos livros, eu não posso usar much, eu tenho que usar many, many books. Se eu quiser dizer muitos amigos, eu vou dizer many friends, e assim por diante. Então aqui eu já mato, né, a grande pergunta, que a primeira pergunta pelo menos, que é quando é que se usa much, quando é que se usa many. Os dois antes substantivos, só que o much significa muito e o many significa muitos. Tá, mas se mesmo assim você tiver dúvida, tá, você pode fazer o seguinte, você pode usar, em vez de much ou many, pode dizer a lot of. A lot of, tá? E a lot of substitui tanto o much quanto o many. Então, essas mesmas frases aqui, ó, muito dinheiro, eu posso falar much money, mas posso falar a lot of money. Muitos livros, eu posso falar many books, mas eu posso falar a lot of books. Então, o a lot of, ele substitui tanto o much quanto o many, tá? Também antes de substantivos. Beleza? Seria isso aí. A gente falou então do much, do many e do a lot of. Só que tem também o a lot. Deixa eu limpar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a lot. A lot é diferente de a lot of, tá? Lembra que os três primeiros eles vão sempre antes de um substantivo. Esse aqui não, o a lot, que também significa muito, ele vai depois de um verbo, ele vai estar sempre relacionado a uma ação que é muito praticada. Por exemplo, eu trabalho muito. Então eu vou dizer I work a lot. Eu estudo muito. Eu vou dizer I study a lot. Legal? Tem gente que pensa, tá, que o a lot tem que estar no final da frase. Não necessariamente, tá? Você pode falar, por exemplo, I study a lot in the morning. Eu estudo muito de manhã. Então, o a lot, ele não tem que estar necessariamente no final da frase. Ele pode até estar, mas isso não é uma regra, tá? Ele tem que estar sempre relacionado ao verbo. Repare que aqui, ó, I study a lot, o a lot está fazendo referência ao verbo. Beleza? Seria isso aí. Então, vamos imaginar o seguinte, se eu quiser falar assim, só para a gente diferenciar legal o a lot do a lot of, tá? Se eu quiser dizer, eu leio muito, eu vou dizer, I read a lot. Por quê? Porque o meu muito está relacionado ao ler. Agora, se eu quisesse dizer assim, ó, eu leio muitos livros.
Aí eu vou dizer, aí esse muitos aqui, ó, que você está vendo, ele não está mais relacionado ao ler, ele está relacionado aos livros. Então eu leio muitos livros. Eu posso falar I read a lot of books. Legal? Aqui eu poderia, por exemplo, em vez de usar a lot of, poderia usar many. I read many books. O que eu não posso usar é much. Né? I read much books, porque é muito livros, aí não pode. Beleza? Seria isso. Bom, a gente viu então o much e o many. Much, muito, many, muitos, antes de substantivos. O a lot of substitui os dois, né? Muito e muitos também antes de substantivos. E o a lot, ele se relaciona sempre com o verbo, com uma ação. Ele vem depois do verbo. Legal? E tem um último ainda que eu quero falar com vocês aqui, que é o very. Ó, vocês viram que o much, o many e o a lot of se relacionam com substantivos. O a lot se relaciona com verbos. O very se relaciona com adjetivos ou advérbios. Tá? Então, se eu quiser dizer assim, ó, muito bom, eu vou dizer very good. Por quê? Porque bom é um adjetivo, então very good. Tá? E eu posso ter, inclusive, o very junto com o many numa frase sem problema nenhum. Quer ver? Vamos imaginar o seguinte aqui. Ó. Eu quero dizer que há muitas garotas muito bonitas. Né? Muitas garotas muito bonitas. Isso fica feio em português, né? A gente normalmente não fala assim. Eu falaria muitas garotas lindas, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas em inglês, olha como é que isso fica aí. Ó. Primeiro, eu quero falar muitas garotas. Eu vou dizer many, que é muitas, não é muita, né? Então vou usar much. Many girls. Poderia falar a lot of girls, mas eu só preferi, tá? Falar many girls. Então, many girls. E o muito bonitas, eu vou falar very beautiful. Né? Very beautiful. Porque beautiful é um adjetivo. Lembrando que ele é invariável, tá? Nunca vai colocar um S aqui no adjetivo, tá? Então, very beautiful. Só que lembra do seguinte, o adjetivo tem que estar antes do substantivo. Então, essa frase, para ficar correta, teria que ser assim, ó, many very beautiful girls, tá? Ó, deixei o adjetivo aqui antes do substantivo, o very fazendo referência aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O very vai estar fazendo referência ao beautiful, vai dar ênfase ao adjetivo, tá? E o many aqui, diferente do very, ele vai estar relacionado ao substantivo, ó. Many girls. Então, many very beautiful girls. Seria isso, então, ó, de novo, revisando. Much, muito, many, muitos, antes de substantivos. Eu posso substituir tanto much quanto many pelo a lot of. Tá? Eu tenho o a lot também, que é usado depois de verbos, né, sempre relacionado à ação. E tem o very, que é utilizado antes de adjetivos e advérbios, beleza? Bom, seria isso por hoje. Se você gostou, comenta aí. Se tiver alguma dúvida ainda, pode comentar também. Se puder responder, eu respondo. Tá? E se você tiver alguma ideia de tópico aí, gramatical, que você queira esclarecer, pode mandar ali também, que eu faço um vídeo a respeito, se possível, beleza? Então, um abração aí a todo mundo. Valeu?